E aí, meu povo, tudo beleza? Tô de volta, gente. Demorou, mas tô de volta, hein? Então, galera, infelizmente eu não consegui fazer um vídeo para encerrar o ano, certo? Porque o ano de 2021 foi um ano muito conturbado, um ano cheio de percas também, tanto na minha criação, também percas familiares, infelizmente, por conta desse negócio que a gente está passando, né? Não posso falar o nome porque se eu falar, é capaz do YouTube até excluir o vídeo, né? Mas é isso aí, gente. Eu queria desejar, antes de explicar o porquê que eu não estava gravando o vídeo em si, eu queria desejar a todos um ótimo ano novo. Eu sei que já está meio atrasado, mas é melhor falar logo do que não falar nunca, né? Então, um feliz ano novo para vocês. Que esse ano de 2022 seja um ano bem mais próspero para todos. Um ano tranquilo, de bênçãos, certo? Saúde, porque se a gente tem saúde, a gente consegue conquistar todo o resto, gente. Então, queria desejar a todos aí um ótimo ano. Que seja um ano novo, um ano de bênçãos em criação na nossa vida, seja vida pessoal, vida financeira. E é isso aí, meu povo, viu? Mas, pois é, gente, eu não tava fazendo vídeo no canal porque eu tava trabalhando bastante, certo? Produzindo esses viveiros aqui, porque para quem não sabe, se você é de Teresina, no Piauí, e quer ajudar no nosso trabalho, a gente faz a fabricação de viveiros artesanais, gente, ó, viveiros de madeira, de pinos, certo? Olha só, bem espaçoso e é altamente resistente. Tanto que eu tenho aqui um modelo antigo, na época eu nem aparelhava a madeira, ó, a madeira é mais rústica, certo? Mas tá aqui inteiraço. Esse viveiro aqui, infelizmente ele foi danificado ali na tela e o rapaz pediu para eu fazer a troca, certo? Fazer a troca da tela, tudo certinho. E expandir também isso aqui. Mas é isso aí, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Aqui é um número, aqui é nosso caviário, nosso Instagram, que você pode estar entrando em contato conosco. E lá a gente conversa direitinho. Se você for de Teresina, no Piauí, ou regiões e quiser vir buscar, ou se eu tiver um transporte, a gente também faz o envio, viu? Não é para todo o Brasil, infelizmente. É somente para as regiões próximas. Mas entre em contato conosco, viu, gente? Isso ajuda muito no nosso trabalho. E como já deu para vocês verem aí no título da nossa aula, o título é O que causa a queda de pelos em porquinhos da Índia. Como tá dando para vocês notar, isso aqui é uma porquinha da raça Abissínio, certo? A pelagem dela tá começando a crescer novamente. Essa aqui é uma das porquinhas mais velhas que temos em nossa criação. A pelagem dela caiu praticamente toda. Ela tava cheio de micose, ela criou do nada muita micose mesmo. Mas como a gente viu de início, a gente conseguiu fazer o tratamento o mais rápido possível e a pelagem dela já tá voltando a crescer. Olha só, tá vendo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a questão natural, certo? Eu vou falar sim também sobre as doenças que causam a queda de pelo. E é um vídeo exclusivo para porquinhos da Índia com pelo. Esqueçam skins, esqueçam baldrins, porque a não presença de pelos nele é por conta da questão genética, certo? Da questão racial. Skinny e baldrin são dois animais aí que não possuem pelos. Não é uma condição natural, porque sim, teve a interferência humana para o surgimento dessa tal condição. Porém, é uma questão genética, até mesmo porque se cruzar animais com alelos parecidos ou os mesmos alelos recessivos, eles conseguem colocar essa característica à frente. Diferente, por exemplo, dessa porquinha. Se você cruzar essa porquinha, mesmo ela tendo uma queda de pelo, você cruzar com um animal de pelo, os filhotes só vão nascer com pelo, certo? Então a queda de pelo nela foi mais pela questão da idade também. E não esqueçam, ó, deixa o like, galera, porque o like ajuda muito no nosso trabalho, ajuda na divulgação também de conteúdo, porque o conteúdo que a gente produz aqui no nosso canal é um conteúdo totalmente exclusivo e também um conteúdo acessível. A gente procura falar de uma linguagem que todos consigam entender, certo? Uma linguagem que seja acessível para todos. Seja aquela pessoa com grau de conhecimento alto e aquelas pessoas que têm um grau de conhecimento baixo sobre determinadas doenças ou condições genéticas, certo? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a amamentação. Sem sombra de dúvida, gente, a amamentação é um dos períodos onde demanda muito da fêmea.
tanto fisicamente e até mesmo psicologicamente na fêmea. Ela pare os filhotinhos e logicamente os filhotes vão precisar mamar, né? Olha só, que para quem não sabe sobre a questão da anatomia básica dos porquinhos da Índia, ou até morfologia, né? Os porquinhos da Índia naturalmente têm apenas 2 tetinhas, gente. E geralmente na barriga dos porquinhos da Índia, logicamente depende muito também da raça, a barriga do animal é bem peluda. Às vezes é muito peluda a ponto de dificultar um pouco do filhote em achar os mamilos para poder ser feito a amamentação. E o que acontece? Antes do parto, tem algumas fêmeas que começam a arrancar os próprios pelos. Isso pode ser a questão, logicamente, de amamentação, para facilitar a procura dos mamilos por parte do filhote, e também, às vezes, pode ser questão de estresse, gente. Mas geralmente é a questão maternal mesmo. A mãe ela arranca os pelos para facilitar na amamentação dos filhotes. E também existem alguns casos em que os próprios filhotes roem todo o pelo da mãe. Então, se você vê, por exemplo, uma fêmea que está próxima de parir ou parida sem pelo, não necessariamente vai significar doença. Na realidade, é um fator natural. Porque assim, gente, a gente sabe que os animais, com o passar do tempo, eles tendem a evoluir, certo? Então, logicamente, se tem animais cabeludos, logicamente eles têm que desenvolver mecanismos para facilitar a amamentação. Então, se o filhote não achasse mamilo, a chance daquele filhote enfraquecer e morrer é muito grande, entendeu? Então, é por isso que existe essas condições nos porquinhos da Índia. Nada que você vai ver neles é em vão, assim como qualquer outro animal. Então, tem sim a sua importância biológica nesses animais. Chegou o momento da gente falar sobre as doenças que causam a perca de pelo. Vale ressaltar uma coisa, naturalmente vai haver a queda de pelo em animais, nos porquinhos da Índia. E essa perca de pelo, essa queda de pelo, na realidade é como se fosse uma espécie de substituição. Simplesmente as células velhas caem, vão embora do organismo e surgem novas células, certo? Novas células que vão formar os tecidos. Ítalo, por que existe a troca de células? Essa troca de células serve para a renovação da vida, gente, e a manutenção da qualidade dos tecidos, certo? Então é por isso que cai pelos velhos e surgem pelos novos no local, certo? Então isso é uma coisa biológica, uma coisa natural. E a primeira doença que vamos falar é a sarna, gente. Sarna é uma doença de pele. A doença de pele que é causada por um artrópode, gente. Artrópodes são aqueles animais que têm os famosos artros. Artros é justamente um nome que deriva aí do latim, certo? E significa articulações. E o que são essas articulações? Você vê em todo o esqueleto do animal, no exoesqueleto, né? Porque é um esqueleto externo. E o que acontece? Esses animais que causam essa doença é simplesmente os ácaros, gente. Sim, ácaros são indivíduos que a gente não consegue observar a olho nu. Inclusive, eu estou aproveitando digamos que uma espécie de aula vídeo, né? Esse vídeo de hoje eu estou utilizando para corrigir um erro meu bem antigo, que foi um vídeo sobre doenças, né? Que eu mostrei a foto de piolhos, certo? De lentes, na realidade. Lentes ou piolho, eu não sei ao certo o que era na época. E disse que era ácaros, mas não, gente. Ácaros não dá para se observar a olho nu. E como que funciona a questão da doença da sarna em porquinhos da Índia? Simplesmente sabemos que o animal tem poros em todo o decorrer da pele. Então esses ácaros, eles entram no poro da pele, que são aqueles buraquinhos que tem na pele do animal, certo? E lá eles se instalam, lá eles vão obter sua energia, seu alimento. E logicamente, como ele está naquele local, vai causar incômodo e vai gerar coceira no corpo do animal. Essas coceiras fazem com que o animal perca muito pelo, gente. Então, se você vê o animal se coçando sempre, inclusive no local onde tem os ácaros, às vezes você encontra a região ferida. Isso é por conta das coceiras, certo? Coceiras constantes. E isso faz com que o animal ele perca pelo e às vezes pode também infeccionar o local. Por isso que fica inflamado também em boa parte das vezes. Segunda doença que causa a perca de pelos nos animais são as famosas micoses, gente. Micoses é um dos problemas mais constantes em várias criações aí no Brasil e fora. Por que são comuns de se encontrar em criações? Então, fungos são seres vivos que você encontra em praticamente todo lugar.
E a micose não é diferente, é um fungo, que é um fungo de pele, certo? Esse fungo de pele, ele gera cascas e assim como também a sarna, gera coceira. Então, como gera coceira, vai gerar também a perca de pelo. Geralmente no local onde tem esse fungo, você vai ver pouquíssimo pelo, certo? Então acontece muito mesmo nesses animais. Então é bom sempre ficar atento, porque se você encontrar essa sarna no pelo do animal, já fica atento, trata logo, é bem tranquilo. E geralmente o tratamento eu indico ser por 15 dias, gente. Por que eu indico ser por 15 dias? A importância de você utilizar um antibiótico é logicamente o tratamento, tanto o antibiótico e também o antimicrobiano, né? Só que existe um risco chamado risco biológico. Quando você utiliza antibióticos e antimicrobianos sem uma consciência, você pode estar causando um mal muito grande para o animal, selecionando superfungos e superbactérias. Até mesmo na escola, universidade, se você fizer alguma área assim da saúde, você vai ver que a gente estuda sobre a questão de seleção, né? E o que é a seleção? Seleção é basicamente você moldar os indivíduos para um determinado ambiente. Nos antibióticos não é diferente. Se você utilizar um antibiótico, vamos supor que você utiliza um antibiótico por 10 dias, sendo que o receitável era por 15. Vamos supor que se você utilizar por 10 dias, você mata 80% dos indivíduos lá, daquelas bactérias que estavam lá. Então, beleza, você matou 80%. Vai reduzir os sintomas, vai reduzir a doença. Tá certo. Só que vai surgir, ainda vai ter 20% de indivíduos vivos ali. E esses indivíduos vivos que ficaram, eles têm uma chance muito grande de ser muito mais resistente em relação aos outros. Então, o que acontece? Se eles são geneticamente diferentes, eles vão ser resistentes a esse antibiótico que matou os outros, vão se reproduzir e vão passar à frente essa condição para os seus descendentes, certo? Então, daí que surgem muitos problemas com antibiótico. Então, às vezes, você usa um antibiótico X hoje, você vai reutilizar ele para aquele determinado tipo de infecção e não vai dar certo. Então, isso acontece porque aquele grupo de bactérias, ou seja, fungos ou coisas do tipo, eles criaram uma resistência àquele determinado medicamento. Então, fica de olho, fica a dica também para vocês aí que são criadores, viu? Outro problema que gera também muita perca de pelo, acredito que é um dos que mais gera perca de pelo, são problemas hormonais ou problemas no útero, gente, do animal. Isso é uma coisa bem comum assim, entre aspas, né? É mais comum em fêmeas, porque logicamente somente fêmeas têm útero, né? E o que acontece? Eu já vi animais que desenvolvem problemas em relação ao hormônio, porque assim, o hormônio, ele basicamente define várias coisas em nosso organismo, seja a presença de alguma característica, crescimento de pelos, essas coisas assim do tipo, certo? Então, se o hormônio responsável pelo crescimento de pelo for alterado, logicamente o animal não vai ter o crescimento constante de pelo e pode até mesmo ter a perca dos pelos, certo? Problemas no útero do animal também pode estar ocasionando isso. Inclusive, o problema dessa porquinha é no útero, gente. Não foi feita nenhuma cirurgia nela porque é muito arriscado e é praticamente na certa que o animal pode não se recuperar, certo? Porque uma cirurgia como essa, você tem que abrir o animal inteiro, é muito arriscado. Ele falou que os riscos é muito alto e não compensa fazer essa cirurgia, certo? Então, é isso aí. Daí foi essas três doenças as três situações relacionadas à doença, né, que eu explicitei aí para vocês para ficar muito bem entendido. Então, compartilha esse vídeo, viu, galera? Porque outras pessoas podem estar tendo esse problema. Porque vale ressaltar uma coisa. Tem muitas pessoas que falam, Ítalo, eu já pedi para tu fazer um vídeo, tu nunca fez, só fica fazendo vídeos de coisas que eu não tô precisando no momento. Porque existe uma coisa, é o seguinte, você pode não estar precisando desse conteúdo hoje. Porém, a gente nunca sabe como é o nosso dia de amanhã, certo? Você pode não estar precisando hoje, mas amanhã você pode estar precisando. Então, assiste esse vídeo completo, aprende de uma vez por todas e evite o problema futuro, certo? Por último, eu vou falar sobre a questão de estresse. Sim, gente, o estresse também causa tanto a perca do pelo da raiz e também faz com que o animal arranque ou roe o pelo, tá certo? O que acontece? O estresse geralmente é ocasionado pelo tamanho do local onde eles vivem, pelas companhias que os animais também têm, porque sim, porquinho da Índia, principalmente macho, não gosta de companhia de outros machos, às vezes, não é sempre. Logicamente, sempre vai ter algumas diferenças de acordo com a criação. Então, as questões ambientais do local onde o animal vive pode causar estresse nesse bichinho, certo? Barulho também, muita claridade.
Então isso são alguns fatores ambientais que causam sim o estresse no animal. E o que acontece? O animal pode arrancar o pelo, tipo morder aqui assim e puxar pela raiz. O pelo pode cair naturalmente, cair dos poros mesmo, sem o animal arrancar ou fazer movimento. E também o animal pode roer o pelo. O porquinho da Índia tem um dente muito afiado. Então, se você vê um animal que estava com a pelagem enorme, toda tosadazinha, não pense que sempre vai ser tesoura, porque nem sempre é. Às vezes é o próprio animal que rói o pelo dele a ponto de ficar bem tosadinho. Então, é sempre bom ficar atento em relação ao estresse, porque sim, gente, os animais, eles se estressam, eles precisam de condições boas aí para sobrevivência, certo? Então, fica muito atento em relação a isso. E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu simplesmente espero ter ajudado a todos, certo? Quem não for inscrito, se inscreve logo, não perde tempo, porque o nosso canal sempre tem vídeos diferenciados, viu? Então é isso aí, deixa o like, sigam também o nosso Instagram, @caviário2irmãos, esse aqui que tá bem aqui assim embaixo, ó, e é o mesmo que a gente deixou também no início do vídeo, certo? Então é isso aí, ajuda lá nosso trabalho, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha e também sigam o nosso Instagram. Valeu, galera, até mais!